Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Meu nome é Celso Bellini, eu sou responsável pela área comercial da Linter Sistemas. Em nome da empresa eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, esperando que ao final deste nosso encontro vocês tenham tido um tempo bastante proveitoso. O tema do nosso webinar de hoje é como ganhar capacidade adicional sem ter que necessariamente aumentar a fábrica ou investir em novos equipamentos. Eu pretendo mostrar a vocês como que é possível, através de uma ferramenta como o Drummer APS, nós explorarmos ao máximo a nossa capacidade potencial, com o menor acréscimo possível nos nossos custos operacionais. Então, com esse objetivo em mente, eu preparei uma agenda que está composta basicamente desses tópicos. Eu vou passar rapidamente num perfil da Linter Sistemas, em seguida vou mostrar quais são os módulos que compõem a solução Drummer Suite, como ele fala com os principais ERPs de mercado, e na sequência vamos ao mais importante, que é a demonstração, e mostrar efetivamente como ganhar a capacidade adicional. Muito bem, a Linter é uma empresa nacional fundada em 1990, nossa sede é aqui em São Paulo. Nós estamos no mercado já há 20 anos desenvolvendo soluções em planejamento e programação avançada da produção, com uma equipe que tem larga experiência na resolução dos problemas típicos do dia a dia da produção, do chão de fábrica. Estamos sempre vendo as novas técnicas e metodologias de supply chain para estar incorporando no produto que é de mais moderno e também um comprometimento muito forte com o sucesso das implementações. Nossos principais parceiros são os desenvolvedores de ERP e soluções MES. Como vocês vão poder observar, o Drummer é um add-on, ele se integra a uma solução ERP e algumas empresas de consultoria também que fazem trabalho de implementação com a gente. Nós temos mais de 80 licenças no mercado nacional e estamos levando a solução para fora em função de alguns contratos internacionais. Então temos mais de 20 plantas fora do país já com o Drummer em operação. Esses são os clientes típicos da solução Drummer. Como vocês podem perceber, são clientes de diversos portes, segmentos e ERPs diferentes, o que acaba demonstrando que a solução é bastante flexível do ponto de vista de parametrização. Muito bem, entrando no Drummer em si, esta é a definição mais global do que é o produto. É um conjunto de módulos e funções voltadas ao planejamento e programação avançada da produção, do inglês APS, Advanced Planning and Scheduling, com o conceito de capacidade finita para sequenciar e priorizar operações, materiais e outros recursos. Quando falamos de APS, pessoal, normalmente nós temos duas classes de sistemas que se dizem APS. A primeira delas, classe 1, é que nós chamamos de FCS, ou Finite Capacity Scheduling, cujo foco principal está na programação. Nós dissemos que é um sistema que faz o sequenciamento de ordens de produção. Um sistema classe 1 ele depende de um MRP para gerar ordens de produção, porque ele faz só o trabalho de sequenciamento. Já o classe 2, que é o APS propriamente dito, ele tem o foco tanto no planejamento quanto na programação. Então ele é um gerador e sequenciador de ordens de produção e compras. Nós podemos dizer que o Drummer é genuinamente um APS classe 2. Ele faz toda essa atividade de planejamento, gerando ordens de produção e compras, e também efetua o sequenciamento, análise com capacidade finita. Muito bem, do ponto de vista de módulos e funções, o Drummer possui funcionalidades que atendem basicamente os três principais elos da cadeia. Se nós pegarmos do ponto de vista de clientes, nós temos a função de VMI, que faz uma gestão dinâmica dos estoques, o Mix, que faz a composição estratégica de melhor rentabilidade financeira, o Project, para aquelas empresas que trabalham sob encomenda por projetos, onde a gente tem que inserir a restrição da engenharia no processo produtivo. Do ponto de vista de fábrica, nós temos o MRP, que efetua a geração de ordens realistas de produção, o APS, que efetua o sequenciamento propriamente dito com capacidade finita. Para quem trabalha com controles visuais, também somos aqui os pioneiros no Brasil no desenvolvimento do Kanban eletrônico. Então nós temos esse módulo aqui para a parte do Kanban. Na ponta dos fornecedores, nós temos um módulo de suprimentos que efetua a geração de ordens de compras e reprogramação daquelas ordens já colocadas nos fornecedores. Dando suporte a essas funcionalidades, nós temos aqui na base o Connect,
que é o responsável por fazer toda a comunicação de dados com os sistemas corporativos ERP, tanto do ponto de vista de extrair dados, quanto devolver dados lá para o sistema. Como características gerais, nós podemos dizer que o sistema Drummer atende ambientes make-to-stock, make-to-order ou híbridos. Ele vai identificar as necessidades de recursos, capacidade de materiais, mão de obra e ferramentais, e identifica eventuais gargalos na produção. Qualquer sistema ERP, pessoal, faz isso. Então, qual é o diferencial do Drummer? Essa parte aqui embaixo. Ele vai otimizar a sequência nos pontos de programação, nos gargalos identificados, sempre utilizando uma lógica que nós chamamos bidirecional. A data de entrega é a prioridade absoluta inicial, então ele faz uma programação da data de entrega para trás, num processo backward, só que você não pode ter coisas no passado, então ele vem refazendo numa segunda passagem forward, a partir da data de hoje para frente, para fazer alocação e sequenciamento de recursos e materiais. Com isso, ele consegue sincronizar a fábrica em função dos pontos de programação, gerando uma programação de compras subordinada à programação da produção. Compras é uma consequência do que você programa na fábrica. Ele também entra no mérito de reprogramar aquelas ordens de compra já colocadas nos fornecedores e efetua uma gestão dinâmica dos níveis de estoque, tanto internos como nos clientes, que é uma característica particularmente interessante para aquelas empresas que trabalham make-to-stock. Muito bem, do ponto de vista de arquitetura, você sempre tem um ERP corporativo aqui na base. Nós temos aqui o Drummer com a base de dados dele. Podemos ter essa terceira camada de software que nós chamamos aqui de MES, Manufacturing Execution Systems, que são aqueles sistemas voltados à coleta sensorizada de dados. Nós temos aqui o Drummer Connect, que faz a extração de dados tanto do ERP quanto do MES, populando diariamente esta base aqui do Drummer, sobre a qual nós temos os aplicativos Project Mix, VMI, APS, Kanban eletrônico e suprimentos. Quando nós partimos para o desenvolvimento do Drummer, como ele é um classe 2, ele efetua planejamento e programação, nós pegamos essa estrutura padrão típica dos sistemas ERP e absorvemos essas funcionalidades aqui industriais de SOP, MPS, MRP e CRP, nós absorvemos tudo isso daqui para dentro do Drummer, se transformando nisso, nesse ciclo básico aqui, Mix, Gestão de Demanda, APS e Suprimentos. Com isso, nós conseguimos fazer toda a parte de planejamento que um ERP normal faz e incorporamos também a funcionalidade de programação com capacidade finita. Então, o Drummer se transformou nisso daqui. Então, fazendo um comparativo, nós podemos dizer aqui que o SOP e o MPS são totalmente substituídos por esse ciclo de Mix e Gestão de Demanda, que é o nosso MRP, gerador de ordens de produção, que efetua o planejamento. A parte do MRP e CRP, que insere uma análise macro aqui de capacidade, ela é totalmente substituída por esse ciclo do APS, que efetua o sequenciamento das ordens de produção com o conceito de capacidade finita. E o módulo de suprimentos também é totalmente substituído por esses suprimentos, sincronizado a esses demais ciclos aqui. Como que o Drummer fala com os RPs? Então, eu vou mostrar para vocês, pessoal, basicamente dois tipos de interface que nós temos. Uma delas, com os produtos da TOTOS, que engloba aí o DataSul, o antigo DataSul, MS, o produto da Microsiga, antiga Microsiga, né, o Proteus. Temos também lá o Logix, da antiga Logocentric, tudo está embaixo da TOTOS hoje. Então, com esses sistemas, como que nós fazemos a integração? Então, nós puxamos lá do banco de dados do ERP esses cadastros aqui, olha, itens, estruturas de produtos, centros de trabalho, roteiros de fabricação, os estoques e as demandas independentes, englobando carteira firme de pedidos, previsões de vendas, eventualmente os ideais. Puxamos também aquele work in process, aquilo que está rodando na fábrica, que são as ordens de produção com status liberadas, assim como as ordens de compras que já estão colocadas nos fornecedores. Através de um processo de extração padrão via templates SQL, nós puxamos esses dados aqui, populamos a base do Drummer, efetuamos aqueles ciclos de planejamento e programação, e como resultado aqui nós temos ordens novas
planejadas que foram geradas por este processo e a reprogramação daquelas ordens liberadas que já se encontravam lá no RP. Então, por um processo de volta, nós pegamos todo esse conjunto de ordens e jogamos de volta lá para a base do RP através da aplicação desses conceitos de APIs, que são funções do próprio desenvolvedor do RP para fazer inclusão e alteração de dados lá na base. Então fica um processo extremamente rápido e seguro, porque nós não temos em nenhum momento arquivo texto. A gente faz uma leitura direta lá da base e uma devolução através de funções padrão do próprio desenvolvedor do RP. Então, para vocês terem uma ideia, aqui como nós extraímos os dados desse ambiente do Proteus, que é um dos produtos da TOTVS. Então, nós já configuramos os parâmetros de leitura. Nós já disponibilizamos também para cada arquivo que nós vamos ler lá do outro lado, os comandos SQL padrão. Então, isso aqui já vai no processo de instalação do sistema. E esses comandos, então, garantem a extração dos dados lá da base do Proteus ou qualquer outro RP, puxando aqui para a base do Drummer. Muito bem. Aqui no final a gente faz o processamento, fazendo a leitura dos dados. Depois que nós efetuamos toda a análise, toda a simulação no Drummer, nós temos o processo aqui de volta, processo de exportação de dados lá de volta para o RP. Então, o que nós podemos exportar aqui? Nós podemos exportar as ordens de produção, cabeçalho, as operações e as necessidades, e também toda a parte de compras. Além disso, é possível nós exportarmos para aqueles registros de demandas independentes, quais são as datas factíveis. Então, você tinha uma data original que o cliente pediu, e aqui nós podemos devolver também qual que é a data que efetivamente você vai conseguir atender aquela demanda. Processamos aqui e mandamos esses dados de volta lá para o RP. Uma outra alternativa, uma outra interface que nós temos aqui é especificamente para o produto R3 da SAP. Ela é um pouquinho diferente em que aspecto, pessoal? Quando nós falamos de uma implementação SAP, normalmente o pessoal prefere executar a função MRP dentro do SAP, ou seja, o processo de geração de ordens fica dentro do SAP. Isso é o que é típico, não quer dizer que precisa ser dessa forma. Nós podemos estar trabalhando com o Drummer como classe 2, gerar as ordens de produção também no Drummer. Mas aqui é um exemplo também de uso, né, que é possível, não só com o SAP, mas também com qualquer outro RP. Nesse caso, nós temos o processamento do MRP dentro do RP, nós puxamos esses dados aqui também para a base do Drummer, e no Drummer nós só efetuamos a programação, que é pegar todas as ordens de produção liberadas e planejadas, que foram geradas lá pelo MRP do SAP, e nós fazemos o sequenciamento delas aqui nesse ambiente de programação. E aqui no final nós temos só o quê? A reprogramação daquelas ordens liberadas. Vejam que nesse caso nós não temos criação de novas ordens planejadas. Aqui nós estamos usando o Drummer como classe 1, só um sequenciador de ordens de produção. Mas aqui é uma opção de uso, como eu comentei. Vocês podem estar usando mesmo em ambiente SAP, nós temos clientes desse tipo, né, que mesmo lá no SAP nós geramos a ordem de produção lá no SAP, como também qualquer outro RP, você pode, se quiser, continuar gerando as ordens dentro do seu ERP, e nós usamos o Drummer só como classe 1. Mas vocês vão poder perceber ao longo da apresentação que quando nós usamos o sistema na sua forma completa, classe 2, fazendo planejamento e programação, os ganhos são realmente mais atingíveis. Então a gente tem assim um uso mais abrangente e os resultados são bem melhores. Nesse caso do SAP, nós construímos um aplicativo específico, que nós chamamos aí Drummer Connect for SAP, onde você faz aqui a conexão na base do Drummer, efetua a conexão no servidor SAP. Aqui nós tratamos a extração dos dados, você não pode ir numa tabela direto lá na base do SAP. A gente tem o quê? Algumas views de bancos de dados que nós criamos com ferramentas da própria SAP para poder fazer a extração. Então, baseado nessa parametrização aqui de engenharia, de ordens de produção, pedidos de vendas, parte de compras e alguns parâmetros gerais,
nós disparamos essas views de bancos de dados, que faz a extração dos dados lá da base, disponibilizando para a base do Drummer, que por sua vez são populadas nas tabelas finais do Drummer. Então essas views elas são liberadas para os clientes no momento que a gente faz a instalação. Então é muito simples também criar essas views lá na base do SAP. Então fazemos todo o processo de leitura. E no final do processo nós também devolvemos lá para o SAP o quê? Ou as novas ordens de produção que eventualmente está criando no Drummer, ou a reprogramação daquelas ordens que foram visualizadas, que foram sequenciadas dentro do Drummer. E assim, então, nós terminamos esse processo de interface. Muito bem, pessoal. Passada essa parte básica aqui, vamos entrar agora no sistema para nós efetuarmos simulações, para vocês verem como é que é o processo do Drummer e como nós conseguimos usar o aplicativo para fazer uma análise de ganhar capacidade adicional. Muito bem, vamos sair aqui do PowerPoint e vamos agora acessar o sistema. Quando eu acesso o sistema, eu sou solicitado a informar aqui o usuário, a senha de acesso e o ambiente de trabalho. Esse ambiente permite que vocês criem vários cenários possíveis para controlar situações do tipo matriz e filiais, dentro de uma planta, várias linhas independentes, ou mesmo ambientes de teste e ambientes de produção. Então vamos acessar aqui um dos cenários que eu montei para esse nosso webinar. Pronto, estamos aqui dentro do Drummer. Algumas coisas rápidas do ponto de vista de navegação. Existe um menuzinho rápido aqui com as principais funções. Ele possui 3 idiomas, inglês, português e espanhol. Esse menuzinho de acesso rápido ele pode ser escondido para ganhar mais espaço aqui na nossa área de trabalho. E tipicamente navegamos através dos pop-ups aqui em cima. Aqueles menuzinhos que você vai abrindo as funções até chegar na tela desejada. Muito bem, pessoal. Aqui, então, nós temos como base tudo aquilo que nós importamos lá do RP, contemplando o quê? Cadastro de itens, então são todos os códigos, né? Produtos acabados, semi-acabados e matérias-primas, com todas essas guias aqui embaixo, indicando os parâmetros que são necessários para fazer planejamento e programação. A maioria desses dados são trazidos lá do RP no processo de download, processo de interface, mas nada impede também que vocês venham aqui e façam a complementação desses dados aqui na base do Drummer. Então nós temos o cadastro de itens, para cada código desse daqui, olha, a gente tem o quê? Nós temos os roteiros de fabricação, que também nós importamos lá do RP. Esses roteiros são aquela sequência de operações, cada operação executada num centro de trabalho. Esse centro de trabalho, por sua vez, também é importado, né? Corresponde aqui os recursos destinados à produção. Cada centro de trabalho possui aqui os calendários, que por sua vez também tem tabelas. Voltando aqui em itens, nós importamos também lá do RP os pedidos de vendas, que são as demandas independentes. No caso de ser um produto acabado, nós temos lá toda a carteira firme de pedidos, previsões de vendas. Além disso, nós temos o quê? Aquelas ordens de produção. Quando é um item fabricado, nós trazemos também as ordens de produção que compõem o work in process, como eu comentei com vocês. E se for um item comprado, nós temos também as ordens de compra. Muito bem. No final desse processo aqui de interface, nós temos toda essa base de dados aqui no Drummer, que compõe aquela base de dados cadastrais e transacionais, né? A engenharia a gente consegue visualizar nesse formato aqui de rede. Se eu pegar um produto acabado, que é esse A1 aqui, olha, no final das contas, nós trazemos lá do RP os processos de fabricação, que são essas bolinhas, e essas ligações de estrutura de produto. Combinando os dois, nós temos esta rede produto-processo, que quando o Drummer faz o processo de planejamento e programação, é uma explosão conjunta, tanto de materiais quanto de operações. Por isso que nós montamos nesse formato de rede. Muito bem, com essa base de dados aqui no Drummer, nós já conseguimos fazer o processo de simulação. Então veja, como é que as coisas acontecem, pessoal? Eu vou fechar aqui algumas telas. O primeiro passo é nós definirmos aqui o horizonte que nós estamos simulando. Então eu tenho aqui basicamente a nossa data de referência, que é o nosso dia de hoje. Estamos aqui no dia 26, e eu quero fazer uma simulação até esse limite.
No caso aqui, 30/9. Então, tem uma série de demandas aqui nesse período. Então, veja só, como é que eu começo a analisar a minha demanda de mercado, o impacto disso na minha capacidade instalada, se vai sobrar ou faltar capacidade, e no caso de faltar capacidade, que seria assim o melhor dos mundos, né? Porque a gente tem bastante pedido para encher a nossa fábrica, se falta capacidade, o que nós podemos fazer para ganhar capacidade adicional? Esse é o foco da nossa análise. Então, como é que as coisas acontecem aqui? Uma vez que nós definimos, então, esse horizonte, o passo seguinte é nós começarmos agora a fazer o processo de planejamento e programação. Então, nós começamos isso daqui através desse primeiro passo, que é a carga de dados em memória. Quando eu falo carga de dados em memória, significa que todo o processamento do Drummer ele ocorre na memória da estação. Qual que é o resultado disso, pessoal? A agilidade. Nós fazemos todos esses processos, né, geração de ordens, sequenciamento, análise, simulações, em questão de segundos. Eu falo segundos mesmo, porque é muito rápido. Todo o processo é feito em memória. Então, quando eu carrego os dados em memória, o sistema lê tudo aquilo que eu preciso para a minha simulação dentro do horizonte que eu especifiquei e preparou esse ambiente ágil em memória. Como é que eu começo a visualizar isso agora? Então, eu vou entrar aqui em consultas. Primeiro ponto. Quais são as demandas que ele carregou? Então, toda a minha carteira de pedidos e previsões de vendas está aqui, estão carregados em memória. Então, ele pega aqui todos esses produtos, eu tenho esses pedidos e previsões nessas quantidades e para essa data original aqui, ó, eu consigo fazer uma estratificação de dados através dessas funções aqui de agrupamento. Eu quero visualizar por cliente, dentro do cliente por item. Então, aqui você tem todos os dados organizados por cliente, os produtos, cada produto aqui, seus pedidos e previsões de vendas. Ele carregou em memória aqui todas as ordens de produção que eventualmente eu já tenho ali em circulação. Então, posso também visualizar a minha lista de ordens aqui, ó. Então, neste caso aqui, ó, eu só tinha aqui esse conjuntinho de 6 ordens de produção que estavam liberadas, que compunha lá o meu work in process, que teoricamente vieram lá do meu ERP. Muito bem, se eu pegar aqui agora este produto em si, pegar esse produto como exemplo, o A1, daqui eu já consigo navegar para o detalhe do plano de materiais dele. Isso aqui é uma balança de 2 pratos. Do lado esquerdo eu tenho as minhas demandas, como é um produto acabado eu tenho aqui pedidos e previsões de vendas. Do lado direito eu tenho as minhas providências. O que a fábrica tem que fazer efetivamente para atender essas minhas demandas. Neste caso, pessoal, percebam que eu tenho apenas uma ordem de produção liberada e as demais demandas estão descobertas. O saldo projetado está todo negativo. Significando o quê? Que minha balança está pendendo para o lado das necessidades. Agora, isso já puxa a etapa seguinte, que é a etapa de planejamento. O que é nós efetuarmos o planejamento, ou rodarmos o nosso MRP? É nós efetuarmos o balanceamento aqui, né? Gerar as ordens de produção planejadas, de tal forma que eu tenha as minhas demandas atendidas. Então, quando eu faço essa etapa agora do planejamento, basta que eu venha aqui e processe aqui a minha gestão de demanda. Quando eu processo a minha gestão de demanda, ele já rodou o meu MRP. Vocês percebam aqui, olha, eu tenho agora esse conjunto de ordens planejadas que foram geradas nesse processamento. Se eu voltar na minha lista de ordens agora, percebam, eu tenho um número maior de registros aqui, né? Nesse processamento aqui, ele acabou de gerar 312 ordens de produção. Tirando as 6 que eu já tinha aqui, 306 ordens novas nesse processo. Veja, eu nem consegui computar o tempo aqui embaixo, né, pessoal? Mas para vocês terem uma ideia, ele é capaz de gerar aqui milhares de ordens de produção em 4, 5 segundos. Muito bem, voltando aqui no plano de materiais, se eu pegar essa primeira ordem aqui, ó, ele já fez o processo de explosão completo. Aqui eu já consigo visualizar a explosão dessa ordem em toda a estrutura dela. Cada nível, ele já fez todo aquele processo de verificar a necessidade bruta, descontar os estoques, chegar nas necessidades líquidas, sugerir as ordens de produção e já foi escalonando isso aqui no tempo num processo backward, como faz
o MRP. MRP é tipicamente backward. Só que aqui, vejam, ele já gerou coisas no passado, né? Que é típico de um MRP também. O MRP, capacidade infinita. Ele não efetua nivelamento. Então, nessa primeira etapa aqui de planejamento, nós estamos representando exatamente o que o MRP faz. Gerar as ordens de produção, todas essas ordens, numa situação ideal. O que é essa situação ideal? Efetuar o balanceamento das demandas conforme quantidades e datas originais das demandas. Então, o MRP é uma situação ideal, né? Uma situação que foi criada para atender às necessidades. Agora, eu já começo a analisar agora o impacto dessas ordens na minha capacidade instalada. Veja, essas 316 ordens, elas já foram explodidas em operações, cada operação consumindo horas num determinado centro de trabalho. Qual é o impacto disso na minha capacidade? Então, se eu analisar agora perfis de carga, eu começo partindo desse primeiro gráfico aqui, que é um global. No horizonte total que eu estou analisando, qual que é o perfil carga-capacidade nos meus centros de trabalho? Então, veja, aqui ele já mostrou o perfil carga-capacidade no horizonte como um todo. Batendo o olho aqui, não tem nenhum que esteja passando de 100%. Mas veja, aqui pode ter uma pegadinha, né, pessoal? Eu estou nesse horizonte como um todo. Eu posso ter concentração de pedidos no curto prazo. Então, se eu reduzir esse limite aqui, ó, vamos pegar, por exemplo, até a metade aqui das próximas 3 semanas. Veja, então aqui já muda de figuras, perceberam? Aqui nós já temos esse sem trabalho aqui, esse MB, que representa aqui um grupo de injetoras, por exemplo, ele já está engargalado, né? Já está com o perfil além de 100%. Nós estamos a 115%. Então aqui nós temos que, a gente diz que existe um gargalo físico, apareceu um gargalo físico. Um centro de trabalho, um conjunto de máquinas, equipamentos, onde a minha demanda de recursos está maior que a capacidade. E eu tenho que resolver essa sobrecarga, né? Porque senão eu vou atrasar entregas. Então, aquelas entregas nas datas que o MRP sugeriu estão me gerando essa sobrecarga. Eu consigo visualizar também de uma forma bastante útil aqui, olha, a carga como um todo da fábrica. Então, veja, a fábrica como um todo está assim. Aqui está a minha linha de capacidade, considerando todos os centros de trabalho, e aqui está a minha carga, está vendo? A fábrica como um todo, ela está com sobra de capacidade. Porém, se eu começar a analisar mais no detalhe, vamos pegar, por exemplo, o setor lá de injeção. O setor de injeção é aquele que nós estamos vendo, está vendo? Ele está sobrecarregado, principalmente nesse curto prazo. Lá para frente está tranquilo, mas se a gente não resolver esse conflito aqui no início, com certeza não vamos conseguir atender aquelas demandas que os clientes colocaram. Então aqui eu já consigo analisar, se eu pegar o perfil aqui diário, veja, olha a situação, que muitas vezes é uma situação real. Eu já tenho alguma carga no passado, nesse grupo de injetoras, e aqui ao longo do tempo o MRP gerou essas sobrecargas aqui, né? Que eu tenho que de alguma forma resolver. E olha que interessante, pessoal, se nós pegarmos essa situação inicial do MRP, eu vou entrar aqui nesses KPIs, que são os meus Key Performance Indicators, que são os indicadores de performance, mostrando a qualidade do programa que eu estou construindo. Nesse primeiro momento eu tenho o MRP gerado, pura e simplesmente. O que o MRP me diz? Do ponto de vista aqui de performance de entrega, olha aqui, isso é um sonho, né? Ele está dizendo, eu estou atendendo todos os meus pedidos no prazo. Por quê? Porque o MRP é capacidade infinita. Ele não analisa questão de sobrecarga, ele só mostra, só demonstra. Então a minha performance de entrega está aqui, ó, completa, estou atendendo todo mundo. Aqui está o meu nível de inventário em função das ordens que o MRP gerou. Aqui está a minha ocupação, como eu já mostrei, existe até esse grupo de injetoras que está estourado aqui nesse determinado ponto. Aqui ele indica também o número de setups, que são as preparações de máquinas em cada um dos setores, e quanto de capacidade produtiva esses setups estão consumindo. E olha que algumas situações aqui, que nessa injetora, eu tenho aqui quase 50% da minha capacidade sendo consumida por setups.
Então, muitas vezes, a troca do dispositivo, a troca do ferramental, a troca do molde, ela é tão complexa e às vezes consome horas. E você está consumindo a sua capacidade produtiva em preparação de máquinas. Então, aqui já é um indicador para a gente que o setup, eu preciso ter uma atenção especial, porque senão ele pode engargalar coisas aqui que não deveriam, né? Mas continuando, também eu consigo ver aqui o perfil de uso da mão de obra e eu posso salvar esses cenários, pessoal. Então vamos salvar de cara aqui, ó, essa posição que o MRP gerou para mim. Então vamos salvar esse daqui como cenário 1. Nós vamos chamar aqui, ó, MRP infinito. É o primeiro cenário que eu estou analisando aqui no sistema. Vou chamar isso aqui de um sonho numa noite de verão, porque está dizendo que eu estou conseguindo atender todo mundo no prazo. Bom, voltando um pouquinho agora no meu perfil de carga, analisando aqui, pessoal, essa área de injeção, que no meu caso, aqui nesse exemplo, é o principal gargalo, o que eu posso fazer para eliminar esses conflitos? Se eu pensar agora, como é que eu faço para explorar a minha capacidade? Como é que eu consigo ganhar capacidade adicional? Que inclusive é o foco da nossa análise aqui hoje. Então, batendo o olho aqui, ó, a ideia mais trivial que vem à cabeça é, poxa, aqui está a minha linha de capacidade. Eu defini aqui nesse processo que a minha empresa como um todo, todos os setores, trabalha um único turno. Onde é que eu defini isso? Lá nos meus centros de trabalho, onde eu associei os meus calendários, que são escalas semanais de trabalho. Cada dia aqui eu tenho um determinado turno. Então, eu coloquei logo de cara aqui uma restrição. Olha, a fábrica está trabalhando com um turno só em todos os centros de trabalho. Então, se eu analisar o meu perfil de carga aqui e respeitando essa premissa inicial de um único turno, eu tenho essa situação de sobrecarga. Então, o que eu poderia fazer aqui para aumentar a minha capacidade? Situação mais básica. Poxa, vamos colocar turnos adicionais. Vamos incrementar o segundo, o terceiro turno. Só que isso existe aqui, a contrapartida. Existe o custo adicional. Eu estou aumentando a minha despesa operacional. Mas é uma forma de eu aumentar a capacidade. Qual seria uma outra forma de nós aumentarmos a nossa capacidade? Aqui nós estamos falando de um processo de injeção plástica, que existe a troca do molde. Que no nosso caso aqui, se nós analisarmos aquele gráfico, no centro de trabalho aqui, ó, injeção plástica, se eu pegar todas as operações que estão passando por essa injeção, percebam aqui, olha, a engenharia definiu aqui o tempo médio de troca de um molde são 4 horas. Então imagina, pessoal, cada troca que eu estou fazendo nessas injetoras está consumindo 4 horas da minha capacidade. Então veja, se eu precisar ganhar capacidade adicional, eu preciso analisar aquela situação de sequenciamento onde eu consiga diminuir esses tempos de setup. E aqui é uma forma da gente ganhar capacidade adicional também. E percebam que, neste caso, eu não tenho nenhum acréscimo na minha despesa operacional. Eu simplesmente estou aplicando o bom senso. É muito comum no caso de injeção plástica, para quem tem injeção, conhece bem. Mas também, por similaridade, existe uma série de situações que são muito similares a essa. A injeção plástica, a gente sabe que tem a troca do molde e você processa pigmentos de cores diferentes. Então, no processo de injeção, a sequência de cores é extremamente importante. No Dremel, nós conseguimos definir esse tipo de análise, esse tipo de restrição. A gente vem aqui e nós temos esses grupos de preparação, onde você pode definir atributos. Aqui eu criei um atributo cor. Eu defino os valores desses atributos. Então eu tenho cor amarela, branca, laranja, vermelho e vinho. E eu posso dizer também que existe o quê? Uma sequência preferencial. É sempre interessante eu partir de uma cor clara para uma cor escura. Então, como é que eu indico, por exemplo, que quando eu estiver fazendo o processo de injeção, é sempre preferencialmente melhor partir de um branco e chegar no vinho do que fazer o contrário. Então, lá no centro de trabalho, no meu centro de trabalho associado às injetoras, eu posso definir nessa guia aqui, redução de preparação, qual que é o atributo que é importante, no caso aqui cor, e como que eu posso criar uma matriz de preferências. Então aqui eu venho e defino. Aqui eu tenho as minhas cores,
e aqui tem as minhas cores, um depara. Quando eu vou do amarelo para o amarelo, eu tenho o quê? 100% de redução do setup. Por quê? Porque eu não preciso fazer limpeza na máquina. Quando eu vou de um amarelo para o branco, eu tenho que fazer um setup. Do amarelo para o laranja, o setup tem uma redução de 70%. Então, o que eu estou construindo aqui? Olha, exatamente uma sequência preferencial. Então, essa sequência preferencial, através dessas matrizes, elas indicam qual que é a lógica que o sistema deve seguir durante uma programação para tentar reduzir o tamanho do setup. Então, vocês vão perceber nas simulações que eu vou fazer aqui quanto isso impacta na capacidade adicional. Então, veja, voltando aqui naquela nossa análise, essa questão de sequenciamento por regras que minimizam o tempo de setup é uma forma extremamente importante de nós explorarmos a capacidade. Nós ganhamos capacidade adicional para poder disponibilizar mais capacidade produtiva. E uma terceira possibilidade que ainda existe, pessoal, sem pensar em dobrar o tamanho da fábrica ou comprar novas injetoras, é eu eventualmente pegar alguma peça que eu injeto internamente e colocar em terceiros. Então eu posso definir no sistema também, lá na minha base de engenharia, por exemplo, determinados produtos, vamos pegar um caso aqui, onde eu tenho um roteiro padrão, que é a minha alternativa 1, onde eu faço internamente, e eu defino aqui também roteiros alternativos. Percebam que existe aqui um roteiro número 2 para esse código B1-1. Esse roteiro número 2 aqui, ó, ele é o quê? Processamento fora, processamento em terceiros. Então eu posso fazer uma análise também de mandar material para fora e ganhar capacidade adicional. Então veja, vamos ver essas regras aqui, como é que elas se aplicam aqui no Drummer. Muito bem, quando eu pego aqui agora esse processo, a etapa seguinte é nós efetuarmos o nivelamento com capacidade finita. Então eu vou efetuar o nivelamento numa condição inicial onde eu tenho 8 horas por dia e eu não estou vendo de cara aquela minha matriz de setups. Eu desabilito aqui no Sem Trabalho, ó, SMB, eu vou dizer aqui, olha, está desabilitado, para mostrar simplesmente como é que seria o sequenciamento por data de entrega. Então, quando eu efetuo aqui um nivelamento, o que acontece? Ele fez o trabalho aqui de sequenciamento com capacidade finita, e se nós pegarmos agora o perfil reprogramado, olha o que acontece. Ele fez caber a produção dentro daquele número de horas disponíveis que eu tenho aqui. Agora, qual que é o impacto disso, pessoal? Poxa, se ele nivelou pela capacidade, ele teve que empurrar coisas para frente. E empurrando coisas para frente, qual que foi o impacto nos meus pedidos? Então, se eu voltar aqui na minha lista de demandas, olha lá, todos aqueles pedidos que tinham uma data original, agora ele está dizendo que eu tenho que entregar, consigo entregar só nessas datas aqui, ó. Vamos até tirar esse agrupamento aqui, ó, que a gente consegue visualizar melhor isso. Quer ver, se eu pegar agora todos os meus pedidos e classificar pelo atraso, do maior para o menor atraso aqui, ó. Então aqui eu tenho todos os meus pedidos, todos aqueles que estão atrasados aqui na parte de cima, olha quantos estão atrasados. E aqui para baixo já começa a ter alguma coisa em dia. Então aqui eu já consigo visualizar todos os atrasos e eu consigo visualizar minha programação através do gráfico de Gantt, né? O gráfico de Gantt ele vai mostrar o quê? Como é que ficou o meu sequenciamento e todas essas cores vermelhas que nós estamos vendo aqui, ó, são o quê? Pedidos que estão atrasados. Vamos focar aqui nesse nosso sem trabalho gargalo, que são essas injetoras. Estão vendo essas barrinhas pretas? Correspondem aos setups, 4 horas cada uma. Então, olha, cada setup desse aqui está apontando 4 horas. Então, se eu visualizar essa situação aqui, ó, é o centro de trabalho mais carregado. Lá para frente, ó, começa a diminuir os pedidos e eles vão ficando verdinhos. Então, o gráfico de Gantt está demonstrando essa situação aqui, ó. Eu coloquei uma simbologia de cores aqui no meu gráfico de Gantt para demonstrar também a cor por operação. Então, aqui, ó, eu salientei no caso da injeção a cor do material mesmo. Então, esse daqui é um material que é cor vermelha, esse aqui é um material que é cor vinho, laranja e assim por diante. Para nós vermos como que vai ser a aplicação daquela matriz lá. Então, se eu pegar agora a minha performance de entrega nesse primeiro nivelamento, o que aconteceu?
olha, despencou a minha performance de entrega. Por quê? Porque agora eu estou com capacidade limitada, eu tive que empurrar um monte de coisas para frente. Então, a minha performance ficou horrível, né? Eu vou gravar essa posição aqui e vou chamar esse cenário aqui cenário 2. O que é o cenário 2? Cenário 2 é o APS finito sem agrupamento. Não fiz nenhum trabalho de sequenciamento de setups. Salva essa posição. E qual que é a vantagem de eu ir salvando essas posições, pessoal? A qualquer momento eu posso fazer comparativos. Então eu venho aqui, ó, a posição do MRP infinito e a posição desse primeiro APS finito. Então aqui está a minha performance do ERP, que é o sonho, aqui está a realidade da fábrica. Tá vendo? Agora, a minha função como programador é melhorar essa condição aqui, ó, melhorar essa performance de entrega. Então vamos aplicar aquelas regras de ganhar capacidade adicional, mas naquela sequência de bom senso. Antes de pensar em mudar o nosso turno, colocar turno adicional, vamos imaginar qual seria a situação ideal. A análise de sequenciamento, né? Eu consigo reduzir o tamanho do meu setup, ganhando mais capacidade produtiva, e com isso eu consigo melhorar a minha performance de entrega, sem aumentar a minha despesa operacional. Eu vou vir aqui no meu centro de trabalho e agora eu vou dizer assim, olha, eu quero habilitar a matriz. A matriz ela tem duas funções. É dar quanto que eu diminuo o meu setup quando eu tenho uma troca de cor, e também ela serve para você dar a preferência na hora de ordenar. Então vamos primeiro usar a matriz aqui simplesmente como um redutor de setup. Eu não vou definir nenhum horizonte de agrupamento. Então se eu rodar o sistema agora nessa condição, vamos processar novamente aqui, ó. O que o sistema fez agora? Ele simplesmente pegou aquela sequência que eu tinha de data de entrega e verificou a transição entre as cores e quanto eu tenho de redução de setups naquela transição. Então veja, melhorou bastante já a situação. Olha, se eu pegar aqui o atraso agora, percebam, pessoal, que aquele setup de 4 horas que eu tenho na injeção, agora, só pelo fato de eu ter feito a análise de redução pela transição das cores, já reduziu bastante aqui, olha, o meu número de horas envolvidas na troca de ferramental. Mas qual o impacto disso? Olha, voltando no meu KPI aqui na performance de entrega, olha como melhorou aqui, pessoal. Aquilo que a gente tinha aqui, que tinha despencado, ó, já deu uma melhorada muito significativa. Então, vamos salvar essa posição aqui também. Esse aqui é o nosso cenário 3. Cenário 3, o que é? APS, com matriz, sem horizonte. Eu não defini horizonte de agrupamento, eu simplesmente disse aqui para o sistema que eu queria fazer análise de redução pela transição de cores. Salva essa posição. E aqui, se eu comparar agora essa posição com a matriz, com o primeiro nivelamento que eu fiz, vamos ver o que eu já ganhei. Olha como já melhorou aqui a minha performance de entrega, simplesmente aplicando bom senso, né, pessoal? Olha, quanto reduziu aqui, né? Pela transição de cores. E olha que interessante, se eu pegar uma métrica aqui, o KPI aqui de baixo, relacionado à minha mão de obra planejada, veja, ela está idêntica à anterior, as duas estão idênticas, está vendo? Significa o quê? Eu não coloquei turno adicional, eu consegui esse ganho na minha performance de entrega sem onerar a minha despesa operacional. Simplesmente analisando o quê? Transição de setup. Aplicação de bom senso, pura e simplesmente. Não estou aumentando a minha despesa operacional. Então, essa é a primeira regra que nós devemos tentar aplicar. Ganhar capacidade adicional simplesmente fazendo uma análise de setup. E quando eu falo análise de setup, tem uma série de possibilidades aqui no Drummer. Eu posso definir aqui, simplesmente fazer agrupamento de itens que são iguais, itens que usam o mesmo ferramental, definir critérios, eu estou usando matriz, mas eu posso ter modelo de prioridades. Então tem uma série de possibilidades que o Drummer disponibiliza para nós fazermos esta análise de sequenciamento e análise de redução de tempo de preparação, que é a forma prioritária que nós devemos seguir. Estamos ganhando capacidade produtiva simplesmente aplicando o bom senso. E o que eu posso fazer aqui ainda?
eu posso aplicar a minha matriz não só para reduzir o setup, mas também como preferência. Então, eu posso dizer aqui, por exemplo, pessoal, olha, eu quero analisar um horizonte de uma semana e eu quero fazer blocos, agrupamentos, digamos aqui de 2 dias. Então, eu estabeleço aqui de 16 horas. Então, aí ele vai pegar a cada 7 dias, vai verificar na matriz, a partir do momento que eu tenho uma cor aqui, qual que seria a cor preferencial na sequência, que te diminui ao máximo o número de setup. Então, esse tipo de análise também pode levar a ganhos adicionais de setup. Então, se eu rodar aqui nessa situação agora com esse horizonte, vamos ver aqui, olha, colocando aqui aquelas cores. Então, percebam que se a gente for fazer uma análise aqui, sempre existe uma tendência maior aí, está indo de uma cor clara para uma cor escura. Estão vendo? Dentro do possível, ele começa a fazer essa análise de inversão. Mas isso, quanto que ganhou a mais? Então, vamos voltar no nosso KPI, né? A nossa performance de entrega. Olha, percebam que melhorou um pouquinho, né, com relação ao anterior. Então, vamos salvar essa posição aqui também, o C4. O C4, o que que é? O C4 é o APS com matriz com horizonte definido. Então, eu defini um agrupamento ali a cada 7 dias, blocos de 16 horas. Então, veja, vamos ver se ele melhorou com relação ao anterior, simplesmente da aplicação da matriz aqui, a matriz sem horizonte e matriz com horizonte. Olha lá, já melhorou um pouco mais, pessoal, vocês estão percebendo aqui, ó. E aqui, de fato, se nós pegarmos ainda lá na nossa despesa operacional relacionada à mão de obra, percebam, não mudou nada. Eu não estou pagando 1 hora adicional de mão de obra, nem de turno alternativo. Então, eu consegui este ganho aqui na minha performance de entrega simplesmente aplicando o bom senso. Nesse caso específico que eu estou mostrando para vocês, é uma matriz de cores num processo de injeção. Agora, modelando o processo de cada empresa, sempre a gente vai chegar à conclusão quais são os atributos e quais são as matrizes ou as prioridades que no caso específico de vocês vai levar a uma redução de setup pela análise de sequenciamento. Então, é uma funcionalidade extremamente importante que nós temos aqui no Dramer, que é o ganho de capacidade adicional pela análise de sequenciamento por setup. Muito bem, aqui eu consegui exaurir essa situação da aplicação da matriz. Esse daqui é o máximo que eu consigo fazer com esse ganho de matriz aqui, esse ganho de setup. Mas eu continuo com atraso, né, pessoal? Se nós pegarmos a nossa lista de demandas lá, ó, vamos ver aqui, ó. Olha como já melhorou aquela situação, né? Você lembra que a gente tinha um monte de pedidos em atraso? Ó, já diminuiu bastante, mas ainda tem atraso. Então, agora eu vou analisar uma situação adicional que é, voltando no nosso gráfico de Gantt, como é que eu consigo ganhar mais ainda? Olha, eu tenho um bolo aqui que está vermelho ainda. Então, agora que eu vou analisar, então, o quê? Aplicação de turnos adicionais. Por quê? É a segunda análise, né? Depois que eu exauri a possibilidade de setup, eu vou agora analisar o que é a aplicação de hora adicional. Por que foi a segunda alternativa? Porque aqui tem a contrapartida. Eu tenho um acréscimo na minha despesa operacional. Então, veja, bater no olho aqui, eu posso fazer uma simulação. Poxa, esse primeiro bolinho aqui, esses primeiros 2 dias, se eu aplicasse turnos adicionais, como é que eu posso fazer isso aqui no Dramer? Vamos lá, eu venho aqui nos meus centros de trabalho e vou dizer assim, olha, nos próximos 2 dias, hoje e amanhã, eu aceito jogar aqui 3 turnos. Aceitável jogar sábado e domingo, mas em que setores? Não em todos, naqueles 3 primeiros lá, que era o GT, primeiro processo, depois o MB, que são as minhas injetoras, e depois o MC, que são aqueles que estão concentrados nos primeiros 3 dias lá. Ele gera esses turnos de exceção e eu peço aqui para processar novamente. Então veja, pessoal, o que aconteceu aqui? Ó? Nesses 3 centros de trabalho aqui, ó, esse fundo branco aqui significa eu estou trabalhando 24 horas. Então percebam que agora eu tripliquei a minha capacidade nesses 2 primeiros dias nesses 3 centros de trabalho. Será que isso foi bom ou não? Então veja, eu posso vir aqui, ó, existe algum atraso aqui embaixo ainda, tá vendo? Na minha linha de montagem, no meu empacotamento. Eu venho aqui no meu
KPI, vejo aqui, melhorou ou piorou? Opa, melhorou, estão percebendo? Ó? Melhorou bastante, né? Então, vamos salvar também essa posição como cenário C5. O que é esse cenário C5 aqui? É o APS com 24 horas. Naqueles centros lá, né? O GT, o MB e o MC. Muito bem. Vamos salvar e vamos comparar, né? Será que teve ganho mesmo? Vamos pegar com a matriz com horizonte, que foi imediatamente anterior, e comparar com esse novo agora. Eu estou aumentando a minha capacidade colocando turno adicional. Então, veja, aqui ele está demonstrando quanto melhorou a minha performance de entrega, mas agora eu tenho o quê? A contrapartida. Vamos ver lá embaixo. O que acontece com a minha mão de obra planejada, minha mão de obra disponível? Percebam que aqui aumentou. Estão percebendo, pessoal? Por quê? Porque eu coloquei aqueles 2 primeiros dias com turnos adicionais. Então, a gente vê claramente quanto que aumentou a despesa operacional, e aqui eu posso ver também no detalhe, né? Eu posso ver aqui o acumulado, quanto que eu estou gastando aqui, ó, de mão de obra, quantidade e custo. Então, esse volume aqui, inclusive, ele separa horas normais e horas extras, que são horas com custo mais alto. Mas, enfim, eu coloquei aqui essas horas adicionais e eu consigo visualizar, então, qual que é o impacto na minha performance de entrega e também no acréscimo da minha despesa operacional. Veja só, pessoal, voltando no gráfico de Gantt, ainda tem um insight aqui, né? Olha, eu coloquei 2 dias aqui, mas, poxa, eu tenho ainda um atraso aqui. Então, veja, na minha linha de montagem, no meu empacotamento aqui, eu não preciso colocar turno adicional nesse primeiro dia, tá vendo? Não tem nada programado. E se eu colocasse turnos adicionais aqui no dia 27 e no dia 28? Vamos abrir um pouquinho mais a escala aqui, ó. Estão percebendo, ó? Eu tenho esse atraso aqui embaixo. Então, eu poderia estar colocando aqui, para tentar antecipar a produção, horas extras, horas adicionais no dia 27 e no dia 28. Então, vamos fazer essa análise também. Ó. Eu vou colocar também turnos adicionais do dia 27 ao dia 28. Quanto? Será que precisa 3 turnos? Vamos analisar primeiro com 2 turnos, vai, 16 horas. Sábado e domingo, aonde? Na minha linha de montagem e no meu empacotamento, nesses 2 aqui. E também gera as exceções, processo novamente e visualizo o resultado. Olha, já melhorou também um pouquinho mais, né? Quanto? 38 foi para 50, já melhorou um pouquinho mais. Vamos salvar também isso daqui. Esse é o nosso C6. C6 o que é? APS com 24 horas mais 16 horas, né? Nos outros 2 centros. Muito bem, salvo aqui. É interessante deixar esses cenários documentados, pessoal, porque a gente sempre consegue fazer as comparações, né? Então, olha, com essas horas adicionais aqui, vamos comparar com o imediatamente anterior. Aqui também, ó, consegui ganhar um pouquinho a mais, tá vendo? Ó, 33 foi para 50. E também eu tenho a variação maior aqui, aumentou um pouquinho mais aqui a minha despesa operacional. Se eu considerar com aquele horizonte aqui sem os agrupamentos, ó, posso comparar com qualquer um dos cenários, está vendo? 2 a 2 aqui. Então, nessa situação aqui, pessoal, eu já cheguei aqui num quase ideal, né? Porque se eu pegar aquela minha lista de demandas agora, o que acontece? Opa, olha como melhorou aqui, né? Caiu bastante, mas eu tenho ainda o quê? Eu tenho aqui 3, 6, 7 pedidos aqui que continuam em atraso. Poxa, mas batendo o olho no Gantt aqui agora, não dá mais, né, pessoal? Eu não consigo. Se a gente tentar colocar 24 horas aqui nessas duas, pô, não consigo, porque não tem mais vermelho aqui para frente, tá vendo? Ó? O meu enrosco ainda continua aqui nesses 2 primeiros dias aqui, né? Então, eu não consigo, nem aplicando hora extra agora, eu não consigo melhorar essa situação. Então, aí vem aquela terceira possibilidade. O que eu poderia fazer ainda neste caso? Né? Poxa, eu já analisei todo o meu setup. Já verifiquei assim, onde seria possível, teria ganho efetivo colocando turno adicional. Seria uma bobagem colocar turnos nos outros dias, né? Eu estaria gastando dinheiro desnecessariamente. O que eu ainda consigo fazer aqui, o que é? É uma análise de terceirização. Então, por exemplo, se eu pegar esses bloquinhos aqui, ó,
esses itens aqui, eles podem eventualmente ser terceirizados, desde que você tenha a opção de colocar em terceiros, através de roteiros alternativos, você pode também fazer essa análise. Então, vamos fazer esse tipo de análise também. Olha, se eu pegar aqui esses meus códigos Bs aqui, ó, tem B1, vamos pegar o caso do B1 aqui, ó. Esses 3 componentes semi-acabados aqui, ó, eu tenho roteiros alternativos para eles. Eu posso mandar fazer o processo totalmente fora. Então, eu vou definir aqui, olha, eu quero fazer uma simulação colocando os roteiros alternativos, o roteiro 2, que é um roteiro de terceirização, nesses 3 componentes. Eu poderia escolher os componentes e períodos também, né? Vamos fazer uma análise aqui global, pessoal. Se eu terceirizar esses 3 componentes aqui, ó, então, veja, diminuiu aqui ó, o nível de programação, por quê? Porque agora eu estou pegando produtos que eu estava fazendo internamente e agora eu estou mandando fazer fora. Eu posso vir aqui agora, será que isso aqui melhorou ou não? Meu KPI aqui de performance de entrega, veja, aparentemente ficou os mesmos 50%. Então você fala, pô, esses itens mesmo mandando para fora, eu não consigo melhorar o volume de pedidos em atraso. Mas olha que interessante, se a gente pegar aquela lista de demandas, eu não melhorei o número de pedidos em atraso, mas eu diminuí o atraso médio desses pedidos. Vocês lembram que no anterior estava tudo 2 aqui? Só tinha um aqui que estava 1? Então, eu ainda consigo fazer esse tipo de análise, ganhar ainda alguma capacidade adicional para conseguir melhorar ainda essa situação de atendimento da minha carteira como um todo. Então, também vou salvar essa posição aqui, ó. Esse aqui é o meu C7. Então, o que é o C7? O C7 é o APS, com 24 horas, mais 16 horas, e mais a terceirização. Muito bem. Salvo aqui, também eu posso a qualquer momento comparar. Então percebam, pessoal, que essa sequência aqui, ó, ela indica exatamente a sequência que eu efetuei uma análise de capacidade, como que eu posso ganhar capacidade adicional. Primeiro eu fiz aqui um nivelamento considerando só aqueles tempos de engenharia, depois eu apliquei a matriz de redução, onde eu defino a transição das cores daquele atributo lá, como que você reduz o seu setup, aplicando horizontes também para fazer uma inversão de sequência de tal forma que ele respeite uma sequência de prioridades que eu defini. Só a partir daqui que eu começo agora a aumentar a minha despesa operacional, porque eu estou colocando horas adicionais, analisei o mínimo possível, né? Veja, com o Drummer você também permite, através dessas análises aqui, definir aonde seria interessante colocar turnos adicionais. E, finalmente, aqui, uma análise também que é muito interessante, pessoal, é aquela questão do fura-fila. Eu tenho toda essa situação aqui de análise de capacidade e agora eu posso ainda chegar aqui e falar assim, poxa, o meu cliente está pedindo um item urgente. Então, como é que eu posso fazer uma simulação muito rápida aqui? Ó? Então, suponha que eu vou fazer uma simulação onde o cliente Big está pedindo um lote adicional desse produto A1 aqui. Ele quer 100 unidades a mais e ele está querendo esse material para hoje. É uma situação muito comum acontecer, né? Então, veja, o que é possível fazer no Drummer aqui? Né? Eu simulo essa situação e eu consigo analisar aqui, olha, esse item aqui, agora entrou essa simulação aqui, ele fez todo um processo de reavaliação, realocação dos estoques, e aqui você consegue visualizar, naquela lista de demandas, olha, essa simulação aqui, nem por milagre eu consigo atender no dia 26, eu consigo atender no dia 28, e ele mostra o impacto nos outros pedidos aqui. Estão percebendo? Eu posso vir aqui e ainda salvar essa simulação. Olha que coisa legal. Eu venho aqui, eu vou cadastrar um outro cenário, que é o C8. Vou chamar aqui análise do fura-fila. Eu já sei que eu não consigo atender aquele requisito do Big para o dia 26, e sim para o dia 28. E quando eu salvo o cenário aqui, ó, o sistema ainda permite que eu faça essa comparação aqui, dizendo, olha, nesse cenário aqui do 7, que é o que está em operação, com esse cenário do 8, que é o fura-fila, o que mudou aqui? Ó?
Aqui ele mostra, poxa, se você aceitar aquele fura-fila do Big, esses 2 pedidos aqui em particular vão sofrer um atraso de 1 dia cada um. Então ele está mostrando o impacto de um fura-fila nos outros pedidos na carteira dos outros clientes. Ok, pessoal? Então veja, a mensagem que eu queria passar para vocês hoje é essa, demonstrando como uma ferramenta de APS tipo o Drummer consegue ser aplicada de uma forma relativamente simples para fazer esse tipo de análise e com isso vocês conseguem uma assertividade muito maior nessa questão de ganhar capacidade adicional. Nós estamos aqui à disposição, tem uma série de dúvidas que a gente pode estar a partir de agora também na sequência ali fazendo um contato individual com cada um de vocês, para nós estarmos analisando o ambiente real de cada um e como essa ferramenta pode ajudá-los. Ok, pessoal? Então, agradeço muito aí a participação de vocês e nos colocamos aqui à disposição. Uma boa tarde a todos.